Alô pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina, continuar falando sobre transformada de Laplace, e aqui a gente tem então a relação entre as transformadas de Laplace e de Fourier, né? Então se a gente observar a integral da transformada de Laplace, deixa eu voltar aqui um pouquinho, então essa integral aqui, ó, é a integral da transformada de Laplace. Se eu fizer S igual a J ômega na integral, então a gente vai ter esta relação aqui, ó, x de j ômega, integral de x de t elevado a menos j ômega t dt. Então, se você observar, então isso é x de j ômega é x de s, que é a transformada de Laplace, quando s é igual a j ômega. Se a gente observar também essa equação, isso aqui, ó, é igual, idêntico à transformada de Fourier. Então a gente poderia pensar que isso, x de j ômega, que é x de s quando eu faço s igual a j ômega, é igual à transformada de Fourier x de ômega. Nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então, só um exemplo para mostrar quando isso é verdadeiro, observe esse sinal aqui, ó, x de t elevado a menos at, o de t, onde a é maior que zero. Então aqui eu tenho exponencial decrescente. Nesse caso aqui eu tenho a transformada é 1 sobre s mais a, transformada de Laplace, e a transformada de Fourier, e fazendo s igual a j ômega, eu tenho 1 sobre j ômega mais a, que é exatamente a transformada de Fourier do sinal. Então, neste caso, ó, fazer s igual a j ômega na transformada de Laplace, eu obtenho a transformada de Fourier. Já este caso aqui, ó, do sinal x de t igual a u de t, a gente tem que a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre s para a parte real de s maior que zero. E a transformada de Fourier é dada por isso aqui, ó. Então, se eu fizer na transformada de Laplace s igual a j ômega, eu não vou obter a transformada de Fourier que tem um impulso aqui na origem da frequência. Ou seja, fazer j ômega em s é diferente de obter a transformada de Fourier. Bom, então existe uma regra. Qual é a regra geral? É que se a região de convergência incluir o eixo j ômega, então fazer s igual a j ômega na transformada de Laplace equivale a obter a transformada de Fourier do sinal. Caso contrário, ou seja, se a região de convergência não contém o eixo j ômega, ou seja, se o eixo j ômega não está dentro da região de convergência, é diferente. Ok? Bom, aí a gente vai definir agora uma um caso especial da transformada de Laplace, que é o caso usado apenas para sinais causais, em que a gente faz, ó, o intervalo inferior o limite inferior da integral, a gente faz igual a zero menos ao invés de zero mais, ou seja, é a mesma integral de Laplace, só que ao invés de ir de menos a mais infinito, a gente insere o termo zero menos aqui, ó. Alguns autores utilizam zero mais, mas a gente vai inserir o zero menos para incluir algum impulso na origem ou para condições iniciais não nulas quando a gente for utilizar a solução de equações diferenciais, tá? Então, essa transformada ela é chamada de transformada unilateral, porque eu só estou pegando uma parte de zero menos a infinito do sinal. Então ele só pode ser aplicado para sinais causais. Sinais não causais, caso eu queira calcular a transformada de Laplace de sinais não causais, eu tenho que calcular a bilateral chamada, que é a integral vai de menos a mais infinito. Então, qual é a grande questão da transformada unilateral? É que ela permite eu calcular a transformada sem precisar me preocupar com a região de convergência, já que a região de convergência tem a ver com a causalidade do sinal. Bom, a partir de agora, então, nós vamos nos referir à transformada de Laplace como sendo o caso unilateral. Tá? Se eu quiser me referir à transformada bilateral, aí eu falo transformada bilateral. Caso contrário, quando eu chamar de transformada de Laplace, estou me referindo à transformada unilateral. Bom, então, só para mostrar alguns exemplos da facilidade, né, eu tenho aqui, por exemplo, calcular a transformada de um impulso. Então, jogando o impulso na equação anterior, na integral, ó, vai de zero menos a infinito. Como essa integração
inclui o impulso, então eu tenho uma função, a integral de uma função multiplicada por um impulso, que seria a função avaliada no ponto em que o impulso ocorre, que é zero. Então dá 1, ou seja, o par de transformada é impulso unitário com 1 na frequência, transformada de Laplace. E agora, a grande facilidade é que eu não preciso mais me preocupar com a região de convergência da transformada. Outro exemplo, ó, só a letra B aqui, que é o degrau. Né? Então eu vou substituir x de t pelo degrau. Então eu tenho a integral de 0 menos até infinito de u de t elevado a menos st dt. Como o degrau só existe para zero, né? 0 menos eu posso substituir por zero. Ele é 1 nesse intervalo, então eu tenho essa integral, vai dar menos 1 sobre s elevado a menos st entre 0 e infinito. Quando t for infinito, isso aqui tem para 1. Desculpa, tem para 0. Quando t for igual a 0, isso aqui é igual a 1 e portanto é menos 1, né, da integral, então esse menos sai e fica 1 sobre s. Ou seja, transformada, aqui está errado, né, esse trecho aqui, esqueça esse trecho aqui de baixo. Né, então a transformada, u de t forma par com, desculpe, o sinal u de t forma par com a transformada 1 sobre s. Então a transformada do degrau unitário é 1 sobre s. Um outro exemplo é o cosseno de ômega 0t u de t, que seria um cosseno truncado, né, causal, né, em que ele é 0 para t menor que 0 e é um cosseno para t maior que 0. Eu posso usar, aqui está errado, novamente, eu posso multiplicar o cosseno, eu posso usar para o cosseno a expressão de Euler, elevado a j ômega 0 menos j ômega 0. Só que aqui faltou um u de t multiplicando, né? Quando eu faço essa multiplicação por u de t, vai ficar u de t vezes 0 elevado a j ômega 0, u de t vezes 0 elevado a menos j ômega 0. E eu vou tomar a transformada de ambos os lados, pela propriedade da linearidade. A transformada da soma é a soma da transformada. Então, pegar a transformada disso aqui, ó, é igual a pegar esse caso aqui, da transformada, não, tá aqui. Então, ó, eu posso usar essa transformada. Isso aqui é um par de transformada. Entendi agora. Isso aqui é o par de transformada da tabela de Laplace, da transformada unilateral. Se eu fizer A igual a 0 aqui, S mais 0 vai ficar u de t, né? Se eu fizer A igual a j ômega 0, o A aqui vai ficar j ômega 0. Se eu fizer A igual a menos j ômega 0, isso aqui vai ficar menos j ômega 0. De tal maneira que eu tenho, ó, para isso aqui vai ficar 1 sobre S menos j ômega 0, para isso aqui vai ficar 1 sobre S mais j ômega 0. Fazendo a relação entre as duas coisas, a transformada do cosseno causal, né, vamos chamar assim, vai ser S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Mais uma vez, ó, só lembrando, eu não preciso me preocupar com a região de convergência. Bom, para o cálculo da transformada inversa, existe aquela expressão da integral complexa, só que a gente vai fugir dela. A gente vai usar um procedimento mais simples, usando a relação de polinômios, porque a maioria das transformadas colocadas na tabela de transformadas, elas são dadas por uma razão de polinômios. E, além disso, a maior parte dos sinais práticos que a gente trabalha podem ser representadas as suas transformadas como a razão de dois polinômios. Então, por conta disso, a gente vai considerar técnicas alternativas usando a transformada de Laplace. Uma dessas técnicas, que é a que a gente vai mais usar, é a expansão em frações faciais. Tá? Vou mostrar a metodologia de uma maneira rápida, mas isso já foi visto em outras disciplinas por vocês, deveriam ter sido vistos, e a gente vai usar esse procedimento. E lembrar o seguinte, que quando eu tenho uma transformada x de s como uma razão de dois polinômios, os zeros do polinômio, do numerador, são chamados de zeros da função, ou seja, as raízes do numerador são chamadas de zero. As raízes do denominador são chamadas de polo. Tá? São essas raízes no denominador, ou seja, são os zeros do denominador, fazem com que a função divirja. Então, eles são chamados de polos. Tá? Um polo, lembrando, é um zero do denominador. Então, ó, a gente vai tratar de funções descritas pela razão entre dois polinômios. Os coeficientes b0, b1, bm menos 1, bm são os coeficientes do numerador.
a n menos 1 a 1 a 0 são os coeficientes do denominador. E veja que o grau dos polinômios não necessariamente precisa ser iguais. M e n são dois números diferentes, então tem dois graus distintos para o denominador e o numerador. Quando m é maior ou igual a n, ou seja, o grau do numerador é maior ou igual ao grau do denominador, essa função é chamada de imprópria, né? A fração imprópria. Quando eu tenho m menor do que n, eu tenho fração própria. Quando m é maior ou igual a n, ou seja, o grau do numerador é maior ou igual ao do denominador, eu vou primeiro aplicar uma divisão polinomial e depois eu aplico a expansão em frações parciais. Quando eu tenho o grau do numerador menor do que n, eu já aplico diretamente a fatoração, tá? Como a gente vai ver agora nos próximos slides. Bom, frações parciais quer dizer, eu vou representar aquela razão de dois polinômios como a soma de frações, em que cada fração vai estar relacionada a um polo da função. Então, o caso mais simples, que é o primeiro caso, é quando o grau do numerador é menor que o denominador, m menor que n. E eu tenho apenas polos de primeira ordem. O que é um polo de primeira ordem? É um termo do tipo S mais A. Então, quando eu tiver esse caso, a função x de s, que é a razão de polinômios, ela pode ser representada como soma de frações do tipo AK sobre S menos lambda K, onde lambda K são os polos de x de s. Então, se eu tenho três polos, eu vou ter três frações, A1, A2, A3, ou A1 sobre S menos o primeiro polo, A2 sobre S menos o segundo polo, mais A3 sobre S menos o segundo polo. E esses coeficientes é o que a gente vai obter multiplicando cada item correspondente ao polo. Então, por exemplo, se eu quiser o A1, eu vou multiplicar o termo S menos 1 à função original e vou avaliar essa multiplicação quando eu fizer S igual ao polo que eu estou considerando. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro esse procedimento. O segundo caso é o caso em que eu tenho a ordem do numerador maior do que a ordem do denominador, mas ainda polos de primeira ordem. Aí é aquilo que eu falei. Primeiro eu faço a razão polinomial, a divisão polinomial do numerador pelo denominador. Vou obter um polinômio no quociente, isso vai ser representado por este termo aqui, ó. É o polinômio do quociente da divisão. E eu vou ter os termos correspondentes a K sobre S menos lambda K, onde lambda K são os polos de primeira ordem. Esses termos AK são obtidos da mesma forma anterior. Eu vou mostrar também daqui a pouco como é que faz. E o caso mais geral é quando eu tenho o grau do numerador maior ou igual ao grau do denominador, e eu tenho polos de primeira e de ordem maior. Eu tenho um polo de ordem maior, e esse polo de ordem maior ele vai gerar essa expansão aqui, ó. Se você observar, M está variando de 1 até o grau. Então, por exemplo, se eu tiver um termo no numerador do tipo S mais 1 ao quadrado. Então, esse ao quadrado é a ordem Mi, estou chamando de Mi aqui, seria 2. Então, eu vou ter que ter termos do tipo C1 sobre S, falei S mais 1, né? S mais 1 elevado a 1 mais C2 S mais 1 elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho polos de ordem maior que 1, eu tenho que inserir esses termos aqui. Os termos de polos menores que 1 são dados da forma anterior, e como m é maior que n, eu tenho que fazer a divisão polinomial para poder obter o quociente com os coeficientes BR. Esses coeficientes CM, eles são obtidos por essa expressão aqui, que é uma expressão grande, mas a gente não vai usar completamente ela. A gente vai usar ela somente em casos mais simples, e eu vou usar uma combinação com outro método para evitar ficar calculando derivadas segunda, terceira e de ordem maior. Ok? Então vamos lá para os exemplos para a gente deixar mais claro o procedimento. Então o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho um polinômio 7s,
desculpa, eu tenho a transformada de Laplace e quero calcular a transformada inversa. Tudo isso aí, para que serve essa expansão em frações faciais? Para que eu obtenha razões, soma de frações, e essas frações têm tabelas de transformada que eu posso calcular a transformada inversa. Então, o primeiro exemplo, eu quero obter x de t para o qual a transformada de Laplace é essa aqui, ó, 7s menos 6 dividido por s quadrado menos s menos 6. Então, a primeira eu vou colocar na lousa aqui para ficar mais didático. Então tá aqui, ó. Eu tenho x de s que vai ser 7s menos 6 dividido por s ao quadrado menos s menos 6. A primeira coisa que eu tenho que achar, né, se vocês perceberam, é que a expansão em frações parciais, aqui eu tenho a razão de dois polinômios, o grau do polinômio de cima é 1, o grau do polinômio de baixo é 2, então eu posso usar o procedimento 1, o caso 1. Outra coisa que eu tenho que observar é que sempre aqueles casos eles estão relacionados aos polos. Então eu tenho que achar as raízes do denominador. Eu vou fazer rapidinho aqui, mas vocês podem usar qualquer procedimento. Então, por exemplo, quais são as raízes dessa equação aqui de segundo grau, né? Então é menos b, mais ou menos raiz de b2, menos 4ac. Não, peraí. Menos b, mais ou menos raiz de b2 é 1, menos 4 vezes é 24 aqui, dividido por 2a. Então vai ficar, eu tenho uma raiz que vai ser 1 mais, aqui dá 5 sobre 2, e outra raiz vai ser 1 menos 5 sobre 2. Então eu vou ter 3 e menos 2. Então as raízes, eu posso fatorar esse polinômio do denominador como sendo s s mais 2, né? E s menos 3. Lembrando que a fatoração vai ser sempre da forma s menos o polo. Se o polo é negativo, fica mais. Se o polo é positivo, fica menos. Então, eu tenho esses dois polos, 2 e 3, e eu quero agora, como o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, eu posso representar essa equação como sendo, ó, A1 sobre S mais 2 mais A2 sobre S menos 3. Ou eu posso trocar, né? Deixa eu fazer igual está na lousa. Igual está nos slides. Bom, então, como é que eu obtenho o coeficiente A1? O coeficiente A1, eu pego o termo que está relacionado a ele, fatorado, S menos 3, vou multiplicar por x de S, original, e vou avaliar essa multiplicação no polo, que é S igual a 3. Vou fazer S igual ao polo que eu estou considerando, que é 3, multiplicar isso e vai dar isso. Então, quando eu pego isso aqui, ó, multiplico pelo original, vai ficar, deixa eu fazer de novo, vai ficar S menos 3 multiplicado por x de S, que é isso aqui, ó, x de S. Então vai ficar 7S menos 6 dividido por S mais 2, S menos 3. Então, ó, eu vou eliminar esse termo aqui e vou avaliar isso no polo em que eu estou considerando que é S igual a 3. Isso aqui vai dar, então, 3 vezes 7, 21, menos 6, 3 aqui mais 2 dá 5. Então vai ficar 21 menos 6 sobre 5. Então dá 21 menos 6 dá 7, 6, não, 5, né? Dá 15 sobre 5, que dá 3. Então, o coeficiente A1 é 3, e o coeficiente A2, vou fazer do mesmo procedimento, multiplica agora o S mais 2, que é o termo que está, que eu apaguei, S mais 2 é o termo que está relacionado ao A2, vou multiplicar por x e avaliar no polo, que é menos 2. Vou avaliar no polo. Quando eu fizer isso, ó, o termo S mais 2 vai desaparecer aqui e vai sobrar 7S menos 6 sobre S menos 3 avaliado em menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 7, menos 14 mais 6, menos 6.
E menos 2, menos 3, menos 5. 6 e 5, 6 e 4, 10 vai dar menos 20 sobre menos 5, que vai dar 4. Então esse é o coeficiente A2. Portanto, ó, vou apagar aqui, mas eu vou substituir A1 aqui por 3 e A2 aqui por 4. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, 3 sobre S menos 3, mais 4 sobre S mais 2. Então eu vou usar o par de transformada E elevado a t u de t, que tem como transformada Laplace 1 sobre S mais A. Então, ó, 1 sobre S mais A tem como transformada inversa E elevado a t u de t. Na verdade é elevado a menos A de t, né? Seria menos A de t. Se você observar a transformada como está, lá no par de transformada, deixa eu reescrever aqui. Ó. O par de transformada ele é definido dessa forma, assim, lá na tabela do livro de transformada. Vai ser ó, 1 sobre S menos lambda. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, lambda vai ser 3. Então, aqui seria 3 positivo. Aqui, ó, para o lambda manter o sinal, então lambda aqui seria menos 2, que é o polo. Então aqui seria menos 2. Então, usando esse par de transformada e a propriedade da linearidade, o 3 aqui, ó, se repete, então é uma constante, e 1 sobre S menos 3, 1 sobre S menos 3 teria como transformada inversa é elevado a 3, desculpe, menos 3t, não, mais 3t. Mais 3t, u de t. Mais, pela linearidade, 4 é uma constante, ficaria a transformada inversa de 1 sobre S mais 2. 1 sobre S mais 2 tem que fazer lambda de negativo, então ficaria menos 2t, u de t, e essa seria, então, a transformada inversa para esta transformada para essa transformada polinomial aqui, razão de dois polinômios. Então está aqui no slide, né? Um segundo exemplo, ó, é quando eu tenho a mesma polinômios de mesmo grau. Então eu vou calcular a transformada inversa desse polinômio aqui, ó, 2s ao quadrado mais 5 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Então deixa eu voltar para a lousa aqui, para a gente fazer novamente. Então tem x de s, que é o polinômio, s quadrado mais 5, dividido por, não, é 2s quadrado mais 5, deixa eu refazer isso aqui, 2s ao quadrado mais 5, dividido por s ao quadrado mais 3s mais 2. Bom, eu faço o mesmo procedimento, ou seja, tem que fatorar o denominador para achar os polos, né? Então vai ficar S mais 1, depois vocês podem conferir, S mais 1, S mais 2, e portanto isso aqui pode ser representado como sendo A1 sobre S mais 1, mais A2 sobre S mais 2. Aí, só que aqui eu tenho uma questão que eu não falei, que eu esqueci, né? Na verdade, é o seguinte, ó. O grau do numerador é igual ao grau do denominador. Então, antes de fazer o procedimento de achar os coeficientes, eu tenho que fazer a divisão polinomial, ou seja, 2s ao quadrado mais 5, tenho que dividir, porque para eu usar o método, eu tenho sempre que ter o grau do numerador menor que o grau do denominador. Então, aqui vai dar 2, ó, 2s, aqui vai dar menos 2s ao quadrado, enfim. Quando eu fizer essa divisão polinomial, não interessa qual seja o resto polinomial aqui, ó, o quociente vai sempre ser 2. Esse 2 aqui é o termo B0. Deixa eu só voltar na expressão aqui para deixar claro. O que é que eu estou querendo fazer? Eu tenho isso aqui, ó, M é igual a N, né? No nosso caso lá do exemplo é 2. Então, M igual a N, 2, eu vou ter aqui, ó, somatório de R igual a 0 até 2 menos 2 que dá 0. Então dá um termo só que é B0, é S elevado a 0 que dá 1. Então
Porque eu só vou ter o termo B0, que é a divisão de um polinômio por outro de mesmo grau. Vai dar uma constante. Neste caso, então, esta constante seria o B0 aqui que eu fiz a divisão. Então, esse termo aqui vai ser o B0, que é 2, né, que eu obtive ali na divisão, mais A1 dividido por S mais 1, mais A2 sobre S mais 2. Esses dois termos permanecem porque eu tenho dois polos. Esse termo aparece porque eu tenho os graus iguais do numerador e denominador. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ó. Como é que eu acho o termo A1? Termo A1 eu multiplico o termo correspondente ao polo na função original e avalio no polo que é menos 1. Então isso aqui vai dar. Esse S vai sair, vai cortar com esse S mais 1 aqui e vai sobrar 2S ao quadrado mais 5 sobre S mais 2 avaliado em S igual a menos 1. Então vai dar menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 mais 5 dá 7, menos 1 mais 2 dá menos 1, então vai dar menos 7 aqui. O outro termo, deixa eu ver se é menos 7 mesmo, não, aqui é mais 1, que é 2 menos 1. O outro termo A2, ó, eu vou pegar S mais 2, multiplicar por x de S e avaliar no polo que é menos 2, então vai ficar 2S ao quadrado mais 5 sobre S mais 1 avaliado em S igual a menos 2. Quando S for menos 2, eu vou ter aqui menos 2 ao quadrado, dá 4 vezes 2, 8, 5, 13. E aqui vai dar menos 2 mais 1, que vai dar menos 1, então aqui sim vai ter menos 13. De tal maneira que x de S vai ser B0, que é o cálculo da divisão polinomial que eu fiz anteriormente, dá 2, mais o A1, que foi 7 sobre S mais 1, mais o A2, que vai dar menos, então menos 13 sobre S mais 2. E agora eu uso a tabela de transformada para calcular as transformadas inversas desses três termos aqui. Então vou apagar aqui. Novamente, ó, quem vai ser x de t usando essa expressão? Então 2 é uma constante, então vai ser uma constante vezes 1, que tem como transformada inversa o impulso unitário. O outro termo seria 7 sobre S mais 1. Eu vou usar o mesmo par de transformada que eu usei anteriormente, então vai dar 7. Quando é mais aqui, o coeficiente vai ficar negativo, então fica menos t, o de t, menos aqui 13, que é a constante, e 1 sobre S mais 2 tem como transformada menos 2t, o de t. E aí essa seria a transformada inversa, ou seja, o sinal x de t, cuja transformada de Laplace é essa aqui. Então temos a mesma expressão aqui no slide. Bom, um terceiro exemplo é esse exemplo aqui, ó, 6 vezes S mais 34 sobre S vezes S ao quadrado mais 10S mais 34. Bom, novamente voltando aqui, vamos fazer na lousa, eu tenho uma nova expressão, que seria 6 vezes S mais 34 dividido por S vezes S ao quadrado mais 10S mais 34. Então, se eu calcular as raízes desse polinômio quadrado... Bom, primeira coisa, ó, o polinômio do numerador é grau 1, o polinômio do denominador é grau 3, então eu não preciso fazer divisão polinomial. Mas eu preciso apenas fatorar esse polinômio de grau 2 no produto de dois polinômios de grau 1. Né? Fatoração é achar os polos, essas são as raízes dessa equação. Então, eu vou só copiar aqui as raízes, que eu já tenho feito. Vai ficar ó, S. Então, os polos... Deixa eu só colocar aqui os polos. Seriam lambda 1 vai ser menos 5 mais 3J. E lambda 2 vai ser menos 5 menos 3J. Esses são os dois polos. Desculpe, são as duas raízes dessa equação aqui. Então, vejam que são polos complexos conjugados, tá?
polos complexos conjugados. Então vai ficar S, eu vou sempre ter S menos o polo. Então quando isso aqui for menos, ó, vai ficar S mais 5 menos 3J, e S menos o polo, S mais 5 mais 3J. Deixa eu só ajeitar o 5 para não confundir com S. Pronto. Então, eu tenho 3 termos, x de S, então, vai poder ser escrito, ó, eu já posso fazer a divisão, desculpe, a expansão em frações parciais. O primeiro polo é S igual a 0, o segundo polo, A2, é S mais 5 menos 3J, o terceiro polo é A3, desculpe, a terceira fração é relacionada ao terceiro polo. S mais 5, S mais 5 mais 3J. Então, fazer o mesmo procedimento. A1 vai ser pegar isso aqui e multiplicar por S, vai sair o S, então fica 6S mais 34, dividido por S mais 5 menos 3J, S mais 5 mais 3J, eu vou avaliar no polo S igual a 0. Aí de cabeça isso aqui dá 6. O A2 vai ser pegar este termo, multiplicar por essa equação, ou seja, vai sumir essa, e vou avaliar o resto, S mais 5 mais 3J, vou avaliar no polo que eu estou considerando, que é o polo menos 5 mais 3J. Fazendo aí as multiplicações complexas, estão todas disponíveis no slide, tá, pessoal? Isso aí vai dar 3 mais 4J. Desculpe, menos 3 mais 4J. E o A3 seria a mesma coisa, só que com outro polo. Vou colocar aqui para ficar visível. S vezes S mais 5 menos 3J avaliado em S igual a menos 5 menos 3J. Isso aqui vai dar menos 3 menos 4J. Então veja uma coisa interessante, ó. Menos 4J. Então, ó, esse termo A2, ó, ele é o complexo conjugado do termo A3. Isso vai sempre acontecer quando eu tiver polos complexos e todos os coeficientes da função forem reais. Toda vez que eu tiver polos complexos conjugados e os coeficientes da função forem todos reais, esses dois termos relacionados aos polos complexos serão um complexo conjugado do outro. Então você só precisa calcular um, que o outro será obtido só fazendo o sinal, trocando o sinal da parte imaginária, né? Calculando o complexo conjugado. Bom, então, no fim, vou apagar aqui, nós teremos que x de S vai poder ser representado por, deixa eu ver aqui os valores que a gente calculou, vai ser 6 sobre S mais menos 3, deixa eu ver aqui, menos 3 mais 4J sobre S mais 5 menos 3J mais menos 3 menos 4J sobre S mais 5 mais 3J. Então, se a gente observar esta relação aqui, ó, não existe nenhum par na tabela de transformada que tenha a representação do par na forma cartesiana, no numerador. O único par que a gente tem, deixa eu mostrar aqui, ó, peraí só um minutinho. O único par que a gente tem é esse par aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, R elevado a menos AT cosseno de BT mais θ, ou de T, que tem como transformada meio de elevado a Jθ sobre S mais A menos JB mais meio de elevado a menos Jθ
S mais A mais JB. Então esse é o par que eu tenho. Ele tem uma similaridade com isso aqui, só que no numerador ó, está na forma polar. Então eu tenho que transformar esses dois elementos aqui para a forma polar. Então como é que eu faço isso? Eu uso a expressão assim, ó. Por exemplo, A2 vai ser menos 3 mais 4J. Como é que eu obtenho a forma polar disso aqui? Eu pego o módulo, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, E elevado a J, tangente a menos 1, da parte imaginária, dividido pela parte real, menos 3. Então isso aqui vai dar 5 E elevado a J 126,9 graus. E o A2, o A3, ó, que seria esse termo aqui, é o complexo conjugado. Isso aqui é só substituir por menos na exponencial complexa. Eu vou colocar no slide que fica mais prático de agora de a gente ver. Então, ó, calculando o A2 e o A3 dessa forma, um complexo conjugado do outro, eu substituo agora A2 e A3 naquela expressão. E agora sim, ó, eu tenho isso aqui na forma do par de transformada que eu quero, que é esse aqui, ó. Então, se eu pegar θ, veja que θ está multiplicando o j na exponencial. Vou fazer θ igual a 126,9 graus. Esse termo aqui, ó, o que está multiplicando, a exponencial tem que ser meio. Então, para isso aqui, 5 ser meio, meio R tem que ser, que é o valor de R aqui, ó. Faltou R aqui. Não. Aqui faltou o R, é meio R, na verdade, aqui. Faltou um R na expressão. Deixa eu colocar a expressão aqui na lousa. Expressão correta. Falha na escrita, na digitação. Então aqui, ó, tem um R aqui. Tá vendo, ó? No numerador aqui tem um R e aqui tem outro R. Então, para que meio R seja 5, voltando lá, ó, meio R tem que ser igual a 5. Então, R tem que ser igual a 10. O A, que é esse termo do cosseno aqui, ó. Desculpa, o A é o termo da exponencial aqui. É esse termo aqui, ó. No nosso caso, ele é 5. E o B, que é esse termo aqui, ó, menos 3, que é esse termo aqui, ó, B, está multiplicando o cosseno, menos 3 aqui, mais 3 aqui, portanto, quando eu fizer essas substituições aqui, eu obtenho que esses dois termos aqui, ó, ele e o complexo conjugado, eles se traduzem nessa expressão. E o 6 sobre S seria 6 vezes o de T, que é a transformada de 1 sobre S. Esse é um pouquinho mais complexo, complicado o cálculo, porque envolve essa parte da exponencial das raízes complexas conjugadas. E como último exemplo, a gente tem um termo no denominador, ó, uma fração, uma razão de polinômio, no denominador a gente tem um termo, um polo de ordem 2. Então a gente vai ter que usar aquela expressão, deixa eu mostrar aqui, essa expressão aqui, ó, que é um polo de ordem 2. Então deixa eu escrever na lousa para a gente ver como é que a gente vai fazer a expressão da transformada de Laplace. Bom, então a gente tem aqui, ó, a expressão 8s mais 10 sobre s mais 1, s mais 2 ao quadrado. A primeira coisa, né, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Tá? Aqui eu tenho um polinômio de grau 2 e aqui eu tenho um polinômio de grau 1 multiplicado, então eu tenho grau 3. Portanto, não preciso fazer a divisão polinomial. Mas como eu tenho um polo aqui, ó, de grau 2, então eu tenho que usar aquela expressão, voltando aqui, aquela expressão, esta expressão. Então, como o polo é de grau 2, eu vou ter aqui, ó, Ni vai ser igual a 2, então eu vou ter que somar de M igual a 1 até 2. Na verdade até 3, porque 3, meu Deus.
Ah, tá errada a expressão. Essa expressão na verdade é s mais 2 ao cubo. Eu coloquei ao quadrado ali. Então na verdade isso aqui é s mais 2 ao cubo. Por isso que está em grau 3 aqui, ó. Então voltando aqui, a expressão é s mais 2 ao cubo. Eu tinha digitado errado então. Então como eu tenho grau 3, voltando lá na equação, Mi é igual a 3. Então eu vou ter somatório de 1 até 3 disso aqui. Então vai ser C1 sobre S menos lambda, no caso aqui o lambda é menos 2, então vai ficar S mais 2. Então vai ficar C1 sobre S mais 2. Ela vai dar 1, mais C2 sobre S mais 2 elevado ao quadrado, mais C3 sobre S mais 3 elevado ao quadrado. Que é esse termo aqui. Que é essa expressão aqui. C1 sobre S mais 2, C2 sobre S mais 2 ao quadrado, C3 sobre S mais 3 das 2 ao quadrado. E o outro polo, que de grau 1, a gente obtém da forma no caso inicial. Certo? Então, para eu usar essa expressão, para eu usar esse caso, eu teria que calcular os coeficientes CM usando essa expressão aqui. Ó. CM, 1 sobre μ menos M ao quadrado. Para eu usar essa expressão, veja que quando o m vai variar de 1 a 3, né? Então, por exemplo, quando o m fosse igual a 1, eu teria a derivada de 3 menos 1 derivada ao quadrado, d ao quadrado, né? Então seria a segunda derivada de um polinômio enorme aqui. Para eu fugir disso, eu só calculo o termo C3, porque quando m for igual a 3, eu vou ter 3 menos 3 aqui, vai ter derivada de ordem zero, que é a própria função. Então eu vou avaliar o produto quando sem precisar calcular a derivada. E os demais termos eu vou usar uma técnica alternativa. Então vamos voltar lá. Então, ó, C3 é o coeficiente usando aquela expressão. Eu vou substituir ni por 3, m por 3, vou obter essa equação aqui. Ó. Então quando eu pegar isso aqui, multiplicar por isso elevado ao cubo aqui, né? Lembrando, esse termo vai cortar com esse, vai ficar 8s mais 10 sobre s mais 1. Avaliado no ponto do polo, que é s igual a menos 2. Então isso aqui vai dar 6, esse coeficiente C3 vai dar 6. Então eu vou substituir 6 aqui, o A1 eu vou pegar esse mesmo polinômio, esquecer o s mais 1 e avaliá-lo em s igual a menos 1. O A1 então vai dar isso aqui, ó, menos 2. E eu vou pegar esses dois termos, ó, A1 e C3 que eu calculei, e vou substituir nessa expressão. Vai dar isso aqui, ó, 2, aqui é menos 2, né? Vamos ver se é menos mesmo. Menos 1 mais, menos 2, então tá errado. Não, dá mais 2, aqui tá errado, é mais 2 aqui. Então quanto erro. Então mais 2 aqui, mais 6 sobre S mais 2 ao quadrado, e ficou ainda os polinômios, os coeficientes C1 e C2 para obtermos. Aí para obter C1 e C2, a gente vai substituir xs pela sua expressão original, que é essa aqui. Ó. Tá? E depois eu vou fazer o produto cruzado. Né? Fazer o produto dos meios com os termos, tirar o mínimo de tudo isso aqui para transformar em dois polinômios. Então aqui, ó, tirando o mínimo, eu vou ter esses dois polinômios. Ó. Então, só voltando aqui. Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar todos os termos, multiplicar por s mais 1 e s mais 2 ao cubo. Então aqui vai ficar só esse termo, aqui vai ficar 2 vezes s mais 2 ao cubo, aqui vai ficar 6 vezes s mais 1, aqui vai ficar 6 vezes s mais 1, s mais 2, e aqui vai ficar C2 vezes s mais 1, s mais 2, e aqui vai ficar C1, s mais 2 ao quadrado vezes s mais 1. Está tudo aqui. Ó. Aí eu vou abrir esses polinômios, vou abrir esses produtos aqui e agrupar os termos 2, 6, C1 e C2 multiplicados por polinômios. Desculpa, eu vou agrupar os termos que estão multiplicando s ao cubo, os termos que estão multiplicando s ao quadrado, os termos que estão multiplicando s e os termos que não estão multiplicando nada. Qual é o objetivo? Encontrar C2 e C1. Então eu tenho 4 incógnitas. Então veja, ó, do lado direito e esquerdo da equação, os coeficientes S3 são 0, S2 são 0. Então, por exemplo, para obter C2, C1, eu tenho aqui, ó, o coeficiente com o termo S3 é 2 mais C1. Ele tem que ser igual ao coeficiente com o termo S3 do lado de cá. Como ele é 0, então eu vou fazer C1 mais 2 igual a 0.
portanto C1 vai dar menos 2. E eu vou pegar esse termo aqui também, ó, que é o coeficiente com o termo S ao quadrado. Do lado de cá, S ao quadrado é zero. Então eu vou ter 12 mais C2 mais 5C1 igual a zero. Substituindo C1 por menos 2 obtido, eu vou ter C2 que também vai dar menos 2. E aí eu obtive os coeficientes faltando sem precisar usar aquela expressão da derivada de ordem 1 e de ordem 2, sem precisar calcular a derivada de polinômio. Observando a tabela de transformada, ó, isso aqui a gente já conhece, esse aqui, ó, esse aqui, quando é ao quadrado o polinômio no denominador, aparece um t aqui, ó. Então, por exemplo, ó, esse aqui é 1 sobre s mais 2, a transformada seria e elevado a menos 2 t de t. Quando eu tenho s mais 2 ao quadrado, eu multiplico isso por t. Quando eu tenho s mais 2 ao cubo, tem uma expressãozinha que é 6t ao quadrado sobre o grau fatorial do grau menos 1 disso aqui. Ou seja, lá na tabela está mostrando o par de transformada. Então, usando os pares da tabela, eu obtenho essa transformada inversa aqui. Então, para finalizar, o que eu quis mostrar aqui, né? Que o uso desses três casos da expansão em frações parciais permite que a gente calcule a transformada inversa sem precisar utilizar a integral complexa daquela expressão que a gente mostrou na transformada inversa. E a gente usa em conjunto com pares de transformada. E aqui eu termino essa aula e a gente continua nas próximas aulas. Até lá, pessoal!